Olá, meu caro público. Meu nome é Crypto Einstein e eu vou fazer esse vídeo, é o meu primeiro vídeo, para falar sobre criptomoedas e a rede blockchain. E eu vou explicar como que esse sistema funciona e o que isso muda na nossa sociedade e por que as pessoas deveriam realmente estar prestando atenção nesse mercado neste exato momento. O universo da criptomoeda surgiu naturalmente com o advento do Bitcoin em 2009, que foi criado por Satoshi Nakamoto, que é um indivíduo que não tem a sua identidade revelada até hoje, e foi criada porque ele percebeu que o sistema financeiro atual é uma grande bolha prestes a colapsar a qualquer momento. Em contraste com as criptomoedas, hoje em dia, nós temos as moedas fiat, como o dólar, o real, a rúpia, o euro, todas as moedas que até hoje eram consideradas as moedas válidas e que são exploradas pelo governo, são exploradas pelas grandes instituições financeiras e não são só essas moedas que são exploradas por esses personagens que eu acabei de citar. O povo é explorado por essas instituições. Eles se aproveitam da escassez de recursos da população média para constantemente emprestar dinheiro a taxas extremamente abusivas. Eles centralizam completamente o poder na mão deles para que o cidadão comum não tenha escapatória a não ser trabalhar para eles pelo resto da vida. Eu conheço muita gente que nunca conseguiu e nunca vai conseguir juntar 10 mil reais numa conta bancária, justamente por causa da corrida dos ratos que foi estruturada para o cidadão comum viver. Ou seja, a pessoa trabalha por anos e anos e não consegue construir absolutamente nenhum patrimônio. E assim que ela se aposenta, ela entra na situação de vulnerabilidade extrema, de dependência do governo, de familiares e etc. Ou seja, o cidadão brasileiro médio nunca alcança a liberdade financeira e muitas vezes não alcança a dignidade. Obviamente que não é só o dinheiro que traz a dignidade, mas a falta de dinheiro muitas vezes traz problemas de saúde, te obriga a viver em um ambiente insalubre, te obriga a passar muita preocupação, ansiedade por causa das contas que chegam. A maioria das pessoas que eu conheço hoje em dia tem dívidas. As poucas pessoas que não têm dívidas é porque são extremamente conscientes daquilo que fazem. Mas basicamente, independente do quanto você ganha no Brasil, é muito difícil você acumular patrimônio se você não souber investir o seu dinheiro. E a gente tem hoje em dia uma oportunidade para a pessoa que gosta de se informar, para a pessoa que está antenada nas mudanças tecnológicas, né, nas mudanças de paradigma, que são as grandes oportunidades para você conseguir uma movimentação de classe social, construir um patrimônio, e a maioria das pessoas está completamente cega a respeito da maior oportunidade que a gente tem hoje em dia, que é o universo das criptomoedas. Para o Bitcoin existir, uma tecnologia chamada blockchain teve de ser inventada. Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona o sistema bancário tradicional e como funciona o sistema da blockchain. No sistema bancário tradicional, você tem essa centralização de poder nas grandes instituições, ou seja, o governo, como por exemplo o Banco Central aqui no Brasil. Você tem grandes instituições financeiras, como por exemplo Itaú,
Banco do Brasil, que tem um pé no governo e um pé nas grandes instituições financeiras. Você tem o Bradesco, você tem o Citibank, diversas entidades financeiras que centralizam completamente o capital. E todo o dinheiro que circula acaba desembocando na mão deles. E eles concentram totalmente a maior parte da renda. Então, todo mundo que vai usar a moeda fiat é escrava e paga altas taxas, juntamente aí com todo o caminho que o dinheiro percorre para chegar até essa instituição, ou seja, vai passar pela bandeira do cartão de crédito, aí depois vai passar por diversos outros sistemas que cada um morde um pedacinho e no final você acaba sendo escravizado, né, por esse sistema desigual. Por outro lado, quando o Bitcoin foi criado, qual era a ideia do Satoshi Nakamoto? Você ter um livro-razão descentralizado. Livro-razão é onde as transações de determinada empresa ou determinada instituição são contabilizados, são registrados. Então você tem um livro-razão imutável que é armazenado em uma rede peer-to-peer, ou seja, são diversos nós e cada nó desse aqui representa mineradores, né, de Bitcoin. Depois eu vou entrar um pouco mais na questão do mecanismo de consenso. E todos eles aqui basicamente guardam a mesma informação e fazem diversos cálculos para chegar num consenso de qual informação é verdadeira. Ou seja, aqui no sistema tradicional financeiro, se essas grandes instituições acabarem, falirem, o povo está completamente entregue, né? Vocês já devem ter visto a série Mr. Robot, mas quando eles acabam com um sistema financeiro, que eram basicamente dois centros de bancos de dados, que um ficava nos Estados Unidos, outro ficava na China, houve um colapso financeiro absurdo, e isso com certeza teve alguma inspiração nessa condição que a gente vive hoje. Em contrapartida, aqui na blockchain, que é o livro-razão descentralizado, se esse nó é derrubado, existem diversos outros nós. Então, a não ser que você acabe com tudo isso aqui, ou seja, você desligue e apague a memória de todos os computadores que rodam essa mineração, que estão espalhados pelo mundo inteiro, só assim você conseguiria acabar com os traços dessas transações e conseguiria liquidar completamente o valor que as pessoas possuem, né, nos seus bitcoins, enfim. E aí eu já ouvi muito o argumento de o Bitcoin ele gasta muita energia, não é sustentável, etc. Com certeza, os sistemas das instituições financeiras, apesar disso não ser uma coisa muito mencionada, são pelo menos 3 vezes mais nocivos ao meio ambiente, isso vocês podem fazer a própria pesquisa, do que toda a rede blockchain do Bitcoin, por exemplo, junto. E o Bitcoin ele foi apenas e tão somente o precursor desse movimento. É óbvio que o Bitcoin hoje é a moeda mais valorizada, é a moeda mais confiável, porque ela já se provou algo viável por diversas vezes, mas ela usa um mecanismo de consenso chamado Proof of Work. Como que é esse Proof of Work? Todos os mineradores, ou seja, são computadores superpotentes que têm a placa de vídeo muito poderosa, né? Por isso que o mercado de games hoje está sofrendo muito com essa questão da falta de placa de vídeos no mercado. Todos esses nós têm um alto poder computacional, onde eles disputam pela liderança da, da blockchain para dizer qual que é o livro, a versão do livro-razão, né, a vertente daquela blockchain que é verdadeira. Então, hoje em dia, quem tem mais poder computacional é quem diz é quem resolve mais rápido a equação complexa envolvida, né, nesse Proof of Work,
e determina qual que é a versão do livro-razão que é a correta, e todos os outros acabam copiando esse livro-razão que foi eleito como o real. Então, isso funciona de uma maneira um pouco nociva ao meio ambiente, e eu já vi diversas discussões onde as pessoas falam, então vamos usar energia eólica, energia solar, e realmente isso é uma opção. Mas você vê redes, por exemplo, como a rede Ethereum, que mira um sistema chamado de consenso chamado Proof of Stake. Ou seja, quanto mais daquela criptomoeda você tem na sua carteira e você tem acumulado no sistema de staking, mais você ganha com as transações que ocorrem e mais você tem poder para decidir qual que é a versão correta e qual que não é dentro daquela blockchain. Como se fosse a pessoa que gasta aqui muita energia minerando e gastando alto processamento de placas de vídeos, etc. Mas só que isso se dá através do acúmulo de criptomoedas. Então é uma coisa que não gasta tanta energia elétrica quanto um mecanismo de Proof of Work. E nós temos diversos outros mecanismos de consenso sendo desenvolvidos. A rede blockchain e as criptomoedas são uma tecnologia extremamente nova. Todo mundo que está nisso hoje é early investor, early adopter. E com certeza as pessoas que tiverem a sabedoria de se manterem nas suas posições e aquelas que souberem entrar na hora certa, aportar só aquilo que pode perder, para não cometer nenhuma loucura, como a gente vê por aí com quem opera futuros na bolsa de valores, enfim. Essas pessoas têm praticamente a garantia de um futuro rico, um futuro promissor, onde elas possam cuidar das pessoas amadas, onde elas possam viver uma vida saudável, de qualidade, no bairro onde elas desejam viver, dirigindo o carro que elas desejam dirigir, sem estarem reféns dos grandes sistemas financeiros, das grandes instituições e do governo. E o Bitcoin foi o precursor, mas hoje nós vemos moedas como, por exemplo, o Ethereum, o Cardano, que estão trazendo um conceito muito interessante, que é o conceito de smart contracts, que são contratos inteligentes, que são basicamente contratos escritos em código na linguagem daquela blockchain. Por exemplo, usa-se a linguagem Solidity na blockchain Ethereum. E esses contratos basicamente têm todas as suas cláusulas codificadas, e a partir do momento que ambas as partes aceitam aquele contrato e colocam na rede Ethereum, aquele contrato, quando atingidos os requisitos, ele será executado, assim transferindo a quantidade de dinheiro, a quantidade de bens, etc., dentre aqueles parâmetros que foram acordados nesse contrato. Ou seja, você tira completamente toda a possibilidade de corrupção, porque normalmente essas blockchains públicas, você pode entrar lá, você pode ver qual que é o código do contrato, etc. Dá para ser auditado. Inclusive, um dos princípios do blockchain é essa questão da auditoria, de você poder ver o que está acontecendo, da transparência, né? E isso tem use cases magníficos. Por exemplo, existem determinados lugares que você chega lá, você compra a sua criptomoeda do local ali, e aí você vai tomar um café em algum lugar ou vai consumir algum bem, algum produto, e no momento do pagamento, todas as taxas, todos os impostos são recolhidos e distribuídos automaticamente para saúde, para educação, para infraestrutura, sem passar na mão de nenhum político, de nenhum administrador e de nenhuma pessoa que possa mudar o curso dessas transações. Então a gente tem aí um grande aliado contra a corrupção, principalmente, contra a manipulação de mercado, contra a manipulação inflacionária
enfim. Então, isso por si só já seria magnífico, isso por si só já seria maravilhoso, porque nós tiraríamos o fator humano da equação. E a gente sabe que em muitos lugares a cultura predominante é a cultura de levar vantagem, é a cultura de passar os outros para trás, e isso, com a ajuda da tecnologia, poderia ser completamente erradicado. É claro que hoje existem diversas tentativas de scams, né, de golpes envolvendo blockchain, mas como toda a tecnologia que começa a ganhar confiança, como tudo que começa a ganhar confiança, existem pessoas mal intencionadas querendo levar vantagem em cima dos outros. Isso existe, por exemplo, na medicina, existem falsos médicos, existem falsas instituições financeiras tradicionais, existem diversas coisas e as pessoas se aproveitam da credibilidade. Então, se existe golpe hoje em dia por causa de blockchain, por causa de Bitcoin, etc., é porque é uma coisa que está ganhando cada vez mais credibilidade. O grande problema aí está no ser humano e não na tecnologia. E o que é interessante? Isso é um ecossistema extremamente novo. A gente está vendo aí praticamente o nascimento dos smart contracts, o nascimento das criptomoedas. E como toda tecnologia disruptiva, principalmente que mexe com centralização de poder, essa tecnologia tem sido alvo de críticas muito duras, de previsões catastróficas, obviamente por manipulação daquele mercado que sempre te manipulou e sempre te escravizou. Você acha realmente que as grandes instituições financeiras, que o governo, composto por diversas pessoas corruptas muitas vezes, quer que você se veja livre dessas correntes, dessas amarras que eles impõem? Você pode perceber, por exemplo, que num sistema de empréstimo bancário tradicional, eles ficam com grande parte daquilo que é recebido depois que eles fazem o empréstimo. Eles pegam praticamente 120% do valor, muitas vezes até mais ao longo de todo o tempo, né? Sendo que na rede blockchain, por ser um sistema onde as pessoas podem emprestar para as outras de maneira direta ali, existem até smart contracts nesse sentido, às vezes você pode, depois de muitos anos, pagar apenas 20%, 10% e toda essa porcentagem vai para a pessoa que emprestou o dinheiro. No caso dos grandes bancos, eles pegam o dinheiro daquela pessoa que está cedendo o valor, emprestam para que tomou esse valor cedido, recuperam 120% do valor e passam 5% do valor para a pessoa que emprestou o dinheiro, ou seja, como sempre, eles são urubus em cima da carniça, né? E a importância de você compreender tudo isso é que você tenha a confiança de abandonar a corrida dos ratos, começar a pensar, a pesquisar, a investigar por conta própria o que é o movimento das criptomoedas, o que é o movimento da descentralização, e pensar se é o futuro ou não é. Você pode ver, por exemplo, a internet que foi criada ali durante a Guerra Fria, né, no finalzinho da Guerra Fria. Todo mundo tinha muita dúvida, todo mundo duvidava que a internet um dia seria uma tecnologia que as massas adotariam, todo mundo duvidava a questão de segurança, todo mundo duvidava da questão de utilidade. E hoje em dia a gente vê que todo cidadão, inclusive às vezes até moradores de rua, tem um smartphone no bolso com conexão à internet. Se não tem conexão direta no smartphone, existem pontos de conexão à internet. Então praticamente todo mundo hoje em dia tem acesso à grande rede, à rede mundial de computadores, né? E aí eu me pergunto, como será que a blockchain, como será que as criptomoedas, os smart contracts vão estar em 2025? Eu não sei se vocês estão cientes do movimento das NFTs também, que são maneiras de você registrar a propriedade de determinadas coisas na rede blockchain. Hoje em dia, obras de arte estão sendo vendidas por milhões e milhões de dólares. Muitos artistas estão ganhando muito dinheiro. É uma maneira segura
da proteção de direitos autorais e direitos de posse, de propriedade, enfim. E isso está só no começo. Isso é praticamente um embrião. E quem investir nisso agora provavelmente vai conseguir sair da corrida dos ratos e viver uma vida gratificante, significativa, sem ser explorado, sem entrar em depressão. Eu vejo muita gente que se mata por causa de dinheiro. Eu vejo muitas famílias destruídas por causa de ganância, brigando por causa de herança, porque, na verdade, é a única forma dessas pessoas que estão cegas e acorrentadas de conseguirem algum patrimônio. Muitas vezes as pessoas brigam com a família que elas conviveram por anos e anos por causa de 100 mil reais, 50 mil reais, que são valores praticamente irrisórios, são valores muito pequenos perto das grandes fortunas que a gente vê por aí, inclusive das grandes fortunas que foram feitas por pessoas que acreditaram nessa tecnologia de blockchain, de criptomoedas, antes das outras, né? A gente vê muitos casos aí hoje em dia de pessoas que investiram auxílio emergencial em Dogecoin e ficaram milionárias, em Shiba Inu. E o que eu gostaria de fazer hoje, dia 22 de maio, são 5 horas da tarde, é uma análise do que está acontecendo com o Bitcoin. A partir aqui do dia 13 de abril, ele deu uma caída, recuperou, e aí lá para dia 9, 10 de maio, teve aquela questão do tweet do Elon Musk, falando que ele ia parar de receber Bitcoin na empresa Tesla, né? Ele estava aceitando Bitcoin como pagamento. Primeiro ele falou que aceitaria, depois ele falou que não aceitaria por causa da questão do consumo de energia elétrica, da emissão de carbono. E aí teve a questão dessas especulações a respeito da China banir a criptomoeda, da China criar a própria criptomoeda, e aí o mercado deu essa derretida aqui. E aí todo mundo está falando, mas agora a criptomoeda já era, quem investiu perdeu muita grana. Então deixa eu te mostrar aqui uma coisa bem interessante na análise técnica, né? Você pode não saber o que isso significa, mas se você der uma estudada em Price Action, em Fibonacci, nessas ferramentas que eu vou utilizar aqui agora, você vai conseguir ter uma compreensão um pouco melhor. O que eu quero dizer aqui, vamos comparar esse momento que o Bitcoin está vivendo com outros momentos em outros cenários históricos, porque o preço ele sempre se movimenta da mesma forma. Se você der uma olhada ali no material do Al Brooks, que é um grande trader, né, investidor, ele era médico e acabou se apaixonando por esse mundo da análise de preços, de trading, etc. Ele é muito popular entre as pessoas que praticam day trade, aí, apesar de eu não recomendar nem um pouco a prática do day trade, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo, né? Mas se você traça uma retração de Fibonacci aqui, nessa subida toda aqui que o Bitcoin deu, você consegue perceber que o que aconteceu aqui? O Bitcoin, lá para outubro de 2020, estava aqui a 10 mil dólares o Bitcoin. E aí ele deu essa espichada aqui, que durou até abril de 2021, e aí começou uma grande queda, né, que acabou deixando um monte de gente descabelada, muita gente comprou aqui no topo e acabou perdendo 50% do patrimônio, enfim. Mas uma coisa interessante é que todas essas linhas aqui da retração de Fibonacci são resistências fundamentais para a gente compreender o que pode acontecer com o preço. Vejam aqui, a partir do momento que a gente traça o Fibonacci aqui do 100% até lá o preço mais baixo, a gente vê como o preço respeitou essas regiões aqui. Primeiro ele veio até aqui no 61, no 0.61, aí ele voltou aqui para o 0.38, aí ele veio aqui para o 0.78, voltou para o 0.61, veio para o 1 aqui, que foi o 100%, e agora ele voltou aqui para o 0.38. Eu gostaria de mostrar o mesmo atenção nesse universo.
E aí você fala, bom, mas o Bitcoin ele já está num preço bem elevado, né? E ele não tem muitos usos, não tem muitos recursos como smart contracts, como staking. Qual seria uma boa moeda hoje para eu investir os meus R$ 100, os meus R$ 500, os meus R$ 1.000, os meus US$ 1.000 que eu tenho aqui na minha conta, sem precisar? É um dinheiro que eu posso perder e não interferir em nada na minha vida, no meu sustento, no sustento da minha família. Shiba Inu é um token muito inovador que roda atualmente na rede Ethereum, que eles se auto-intitularam os assassinos da Dogecoin, né? E o Shiba Inu ele tem alguns use cases bem interessantes que estão por vir aí com a Shiba Swap, né? Se a gente for fazer uma análise de preço aqui, a gente vê que quando começou esse desespero do mercado por causa da queda do Bitcoin, porque todas as altcoins seguem um pouco o preço do Bitcoin, justamente por causa do pânico que o Bitcoin gera, por causa do medo de perder a oportunidade que o Bitcoin também gera, né? Então, quando o Bitcoin começou a panicar aqui, em maio, 10 de maio, você vê que o Shiba Inu começou a derreter também. Só que, dia 6 de maio, Shiba Inu estava custando 0,50123. Em 10 de maio, ou seja, em apenas 4 dias, atingiu 0,40380. Ou seja, é até difícil você mensurar essa valorização aqui. Mas a gente pode mensurar tranquilamente. É só a gente dividir 3.806 3.806, porque são os números aqui que estão depois dos zeros, né? E nós temos 4 zeros. E aí a gente vê que aqui a gente tem 5 zeros, 192. Então seria aqui 192. Opa. Dividido por 192. Essa moeda entregou 20x de lucro entre dia 6 de maio e o dia 10 de maio. Quem vendeu aqui em cima e vai comprar aqui embaixo, vai entrar na grana. Você pode ter certeza. Quem vai perder grana é quem comprou aqui em cima e agora com essa queda ficou no prejuízo em moeda fiat. E aí a pessoa vende aqui achando que o negócio vai mais para baixo e aí de repente o negócio sobe e faz aquela alta maravilhosa, né? Então, se você comprou aqui em cima, relaxa, porque esse preço vai ser batido muito brevemente, principalmente por causa do advento da Uniswap, por causa do apoio de grandes personalidades como o bodybuilder Kay Green, que agora está fazendo um marketing pesado aí para Shiba Inu. Então, o que você pode fazer de melhor agora é pegar todo o dinheiro que você tiver, que você pode perder, e comprar de Shiba Inu. Porque Shiba Inu com certeza pode muito bem comer alguns zeros aqui do preço e colocar no final do valor que você investir. Uma coisa muito interessante da Shiba Inu é que ela é uma moeda que praticamente é recém-nascida, né? E ainda assim, eles têm alguns projetos muito interessantes, como por exemplo, eles vão lançar a Shiba Swap, que é uma DX, uma Decentralized Exchange, ou seja, é uma exchange descentralizada onde ela não é controlada por uma instituição ou um indivíduo, ela é controlada por todos os participantes. Os participantes proporcionam a liquidez, os participantes estão ali trocando moedas, etc. Ao contrário da Binance, da Coinbase, do mercado Bitcoin, que são exchanges centralizadas, ou seja, se houver uma grande alta no preço ou uma grande baixa e por acaso você quiser sacar as suas criptomoedas, você quiser convertê-las em moeda fiat e jogar para sua instituição bancária, etc., eles podem te impedir de fazer isso, alegando falta de liquidez, alegando congestionamento da rede e etc. Então, o mais interessante é você ter uma carteira aqui, como por exemplo o MetaMask, ou então a Trust Wallet, que você pode usar no seu celular, e aí você mantém as suas criptomoedas lá.
Ah, mas e aí se eu quiser trocar, por exemplo, o meu Ethereum por Dogecoin, ou então por Shiba Inu, ou por Bitcoin? Você tem as DEXs, né, que são as Decentralized Exchanges, e através delas, como por exemplo na Uniswap, você pode fazer essas transações sem depender de uma instituição por trás. Inclusive, a Shiba Swap vai ser um lugar extremamente interessante para quem tem Shiba de deixar o dinheiro. Por quê? Eles têm aqui, eles já têm um Wolf Paper aqui, né, que é o white paper do Shiba Token. É muito interessante, antes de você colocar qualquer centavo aqui, você entrar nesse site, você fazer a sua própria pesquisa, porque isso é fundamental para que você depois não venha falar que eu fiz você perder dinheiro ou que eu me agradecer porque, nossa, você fez eu ganhar muito dinheiro. Não, eu não fiz nada, eu só estou abrindo o seu olho, você tem que fazer sua pesquisa e tomar sua decisão. Olha só o que eles estão fazendo aqui. Eles vão lançar a Shiba Swap, que é basicamente essa exchange descentralizada, onde você vai ter uns sistemas aqui para você acumular suas moedas, você se comprometer a segurar essas moedas por determinado período de tempo e receber recompensas por isso. Ou seja, além de você se comprometer a não vender, o que vai naturalmente fazer você segurar essas moedas e ganhar com a valorização delas, você ainda recebe como se fosse dividendos do mercado tradicional. E proporcional ao número de transações. Por exemplo, quem for estacar, que é o tal do bury aqui, né? Quem for enterrar alguns Shiba Tokens vai receber de volta uma porcentagem sobre todas as transações que ocorrerem ali na rede Ethereum. Vai receber um outro token também chamado Bond, que faz parte do ecossistema Shiba. Então, para você que quer colocar o seu dinheiro agora e ficar milionário em 2024, em 2025, Shiba Coin é uma oportunidade extraordinária, porque tem conseguido uma grande visibilidade. Você pode ter acompanhado aí o que aconteceu com o Vitalik Buterin, que é o criador, né, um dos co-criadores da rede Ethereum, que quando os desenvolvedores aqui criaram o token do Shiba, eles mandaram metade de todo o suprimento, que eu acho que é 1 quadrilhão de Shiba tokens, para o Vitalik Buterin. E o Vitalik recentemente doou $1 bilhão para a Índia, em razão da pandemia, para fazer para dar esse suporte, né, para o país. Doou mais $6 bilhões para uma instituição de caridade e queimou 90% do suprimento dele, que corresponde mais ou menos a 50% de todo o suprimento da rede. Ou seja, além dele ter feito uma baita propaganda positiva para o Shiba Token, ele queimou os tokens que estavam com ele. Ele mandou para um endereço que eles não podem ser recuperados. Ou seja, ele facilitou a valorização da moeda. Porque se você for ver, com 1 quadrilhão de moedas circulando, é impossível você chegar a $1 por token, porque senão você teria um market cap de $1 quadrilhão. E isso é impossível. Isso é praticamente 1 milhão de vezes mais do que o market cap de todo o sistema das criptomoedas. Então, o interessante desse sistema aqui que eles vão fazer é que, através da diminuição das moedas em circulação, você tem um aumento do preço. E quem está segurando essas moedas até o final, com certeza vai adicionar alguns bons zeros aqui que vão deixar de existir aqui no final do saldo da carteira, né? Agora, como que eu vejo o preço hoje aqui do Shiba Coin? Se você colocar aqui nas 12 horas, você vê que ele está formando um triângulo. Quando você estuda Price Action, você vai perceber que existem alguns padrões
E um dos padrões é esse triângulo aqui. Como que a gente opera esse triângulo? O preço está lutando para sair aqui de dentro desse triângulo. Normalmente, você pode pesquisar aí Price Action, Triangle Pattern, etc. Quando a ruptura desse triângulo ocorre, a gente busca 100% da base do triângulo, que é isso aqui, ó. Então, se romper aqui agora, por exemplo, muito rapidamente vai chegar aqui na all-time high, ou seja, a gente vai ter praticamente outro retorno de 20 vezes, 18, 17 vezes aí o dinheiro investido. Então, vamos imaginar que você hoje coloque $1.000. Quando você for ver isso aqui, no máximo até o final do ano, você vai ter $20.000 na sua conta. Só que o que acontece? Isso seria para uma análise de preço pura. Se você for analisar o impacto que a Shiba Swap vai ter sobre todo o ecossistema de criptomoedas, você pode pensar aqui em, sei lá, 40, 50, 100 vezes até o final desse ano. Isso sendo bastante conservador, né? Eu queria mostrar aqui também, para gente que é aqui do Brasil e etc., o gráfico da Petrobras, que é uma das ações mais conceituadas, né? As pessoas sempre dizem, Petrobras compra quando cair porque é retorno garantido. Se você traçar um Fibonacci aqui, você curiosamente vai ver que ele respeita os níveis de retração. Você pode ver, ó, bateu aqui, voltou, bateu aqui, subiu, bateu aqui, voltou, bateu aqui, subiu, bateu aqui, voltou, bateu aqui, subiu. E aí ele retornou, ele foi até um pouquinho mais longe aqui, mas ele segurou aqui no 0.38, ó, e ele está construindo o caminho dele aqui. Então, se você me perguntar, qual que você acha que vai ser o preço da Petrobras daqui, sei lá, 5 anos? Eu acredito que pelo menos uns $45. Então é assim que você analisa preço com Fibonacci, tá? Isso não é garantido, como por exemplo a gente viu aqui, ó, que o preço respeitou aqui o 38, né, o 0.382, quis subir, só que aí ele não conseguiu romper aqui para chegar nesse preço. Alguma coisa deve ter acontecido aqui em 2009. Será que foi o advento das criptomoedas? Eu não tenho certeza porque eu não acompanhava o mercado nessa época, e fez derreter aqui algum escândalo de corrupção, com certeza, alguma coisa assim. Então agora é a chance da Petrobras de tentar de novo, né, Petrobras? Vamos para cima. Romper aqui essa marca e alcançar aí seus 40 merecidos dólares, né? Se não tiver roubalheira, se não tiver corrupção, se não tiver manipulação de mercado. Então o que eu quis mostrar aqui? Eu não estou querendo dar nenhum tipo de conselho financeiro. Se você for ver aqui enquanto a gente está conversando, Shiba Coin tá valorizando, ó. Tá tocando no topo do triângulo, tá quase rompendo aqui. Talvez não dê tempo de vocês comprarem Shiba Coin nesse preço, mas talvez ele venha testar aqui o fundo do triângulo de novo e chegue até 500. E aí você compre bastante para romper esse triângulo e buscar aí seus 30x de lucro. Eu não estou querendo influenciar ninguém a gastar nada que não pode, mas o que eu quero aqui é abrir o olho, principalmente do povo brasileiro, para as possibilidades que existem com toda essa revolução tecnológica que a gente está vendo aqui. Com certeza os taxistas ficaram muito bravos quando o Uber chegou. Com certeza os grandes canais de mídia, né, a televisão, o rádio, ficaram desesperados com a chegada da internet, com a chegada do streaming. A Blockbuster deve ter um ódio absurdo até hoje da Netflix, mas só que quem acompanha as mudanças consegue chegar longe. São as pessoas que realmente conseguem mudar de vida.
são as pessoas que conseguem construir riqueza. E esquece esse negócio de que dinheiro é uma coisa má, que as pessoas ricas são pessoas sujas, etc. Essas são crenças limitantes que você aprendeu com a sua família, porque a sua família foi doutrinada para viver na corrida dos ratos. Eu sei que talvez tenha ficado um pouco confuso esse vídeo aqui, porque eu abordei muita coisa ao mesmo tempo. Esse é só uma primeira chamada para vocês começarem a prestar atenção nesse universo. Eu vou trazer mais conteúdos aqui, mais específicos, como por exemplo a história do Bitcoin. Eu vou trazer aqui como funciona a blockchain. Eu fiz um curso muito bom sobre blockchain, 2 cursos na verdade, né, na Universidade de Berkeley. Então, eu tenho muita coisa aqui para trazer para vocês e com certeza a gente vai conseguir fazer um conteúdo um pouco mais detalhado e um pouco mais específico aí das próximas vezes. Quem sabe só de acompanhar aqui o canal, de começar a escutar sobre os smart contracts, sobre as NFTs, que são um movimento revolucionário dentro aí da blockchain, vocês comecem a prestar mais atenção, comecem a pesquisar. Se vocês estiveram dispostos a assistir esse vídeo até o final, começa a jogar no YouTube, começa a jogar no Google e muito cuidado com tudo que vocês escutam. Tenham senso crítico, pesquisem, confirmem as informações, porque ouro de tolo tem de monte por aí, não só no universo das criptomoedas. Tem o day trade de futuros alavancado, que é o maior suicídio que uma pessoa pode cometer financeiro, inclusive leva muita gente a se privar da própria existência, né? Muitos pais de família se matam, muitas mães de família acabam perdendo todas as economias. Então, muita responsabilidade, vai devagar, só coloca o que você estiver disposto a perder e juntos aí vamos fazer uma riqueza significativa. Eu quero que todos vocês tenham a sensação um dia de entrar em um helicóptero, de poder alugar um jet ski ou até mesmo comprar, de ter um iate de vocês, por que não? Pensem grande, vocês merecem. Aliás, quem está aqui até agora eu acredito que merece, porque para ter escutado esse papo todo aqui até agora é porque quer mudar de vida, é porque tem ambição, é porque tem um olhar para o futuro. Então, muito obrigado aí, divulguem esse vídeo porque é um vídeo de utilidade pública. Eu vou trazer mais conteúdo aqui sobre como sair da corrida dos ratos, sobre mudança de mindset, sobre como você pode atrair coisas boas para sua vida. Grande abraço, se inscreve aí, curte, deixe seu comentário, quero saber o que vocês acharam e um grande abraço.